Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Volta bombástica confirmada no São Paulo. Futuro indefinido do Lucas Moura. São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro na partida mais importante de todas e eu vou explicar por que é a mais importante. Flamengo de olho do Caleri, tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo, porque tem muita coisa pra falar. São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Jogo de 6 pontos? Não, jogo de 9 pontos pro São Paulo Futebol Clube. Se ganhar, mais um passo gigantesco pra continuar nessa briga, nessa disputa de título, né, de uma forma inesperada do Campeonato Brasileiro. São Paulo precisa ganhar de todo jeito esse jogo contra o Atlético Mineiro. E na provável escalação que eu vou passar tudo aqui pra vocês, tem uma... Aparentemente serão poupados alguns jogadores. Então esse jogo, ele é o mais importante de todos para o São Paulo, porque nós temos aqui o primeiro teste, a primeira prova, como é que pode ser esse elenco sem o time principal que tá dando muito certo, que tá jogando muito, que tá somando os pontos necessários. Então agora chegou no momento crucial para nós entendermos mais ou menos como será a temporada do São Paulo em relação a elenco, em relação a um time meio misturado, a um time meio mesclado. Vamos para as prováveis escalações, porque a gente vai falando mais sobre isso, porque é muito importante. Se o São Paulo conseguir um resultado dificílimo contra o Atlético Mineiro lá em Minas, lá na Arena MRV, se o São Paulo conseguir algum resultado com o time misto, aí nós podemos brigar pelo brasileiro, por outros campeonatos, porque aí o São Paulo mostra que tem o elenco à altura para fazer essa recomposição, porque nem sempre o time principal, o time titular, poderá jogar. Irá conseguir, melhor dizendo, irá conseguir jogar. Então agora chegou a partida mais importante de todas da temporada para nós vermos como é que o São Paulo vai se comportar em relação a elenco. Se o São Paulo vai conseguir grandes coisas ou não. Vamos para as prováveis escalações aqui. Tenho as duas, né, aqui do GE. Galera, particularmente eu consigo falar com bastante propriedade do Atlético Mineiro, porque eu assisto todos os jogos. Assisti acho que todos do Atlético Mineiro, tanto no Ruralito, né, o Mineirão, o Mineirão. O Campeonato Mineiro, como eles chamam, e no Brasileirão, eventualmente, né, Cruzeiro, Atlético. Eu acompanho muito o Palmeiras, fora o nosso tricolor, né, eu tento acompanhar tudo que eu posso. Então eu falo com bastante propriedade desse time do Atlético Mineiro, que por mais que seja um time forte no papel, está desequilibrado. O Atlético Mineiro não está bem, acabou de ter a mudança do Sampaoli pelo Barba lá, o Eduardo Domingues, e o Atlético está muito desequilibrado, com uma pressão gigantesca. São Paulo pode sim ganhar do Atlético Mineiro. É fácil? Óbvio que não, independente do time que vai entrar. Só que o Atlético Mineiro não vem bem, vem muito desequilibrado. É o jogo para o São Paulo conseguir ganhar, mesmo se for com o time mesclado. Olha lá. Everson no gol, muitos atleticanos gostam. Eu acho o Everson ele é um goleiro pra mim estranho. Por quê? O Everson pra mim ele faz algumas partidaças e às vezes ele franga. Eu não confio no Everson. Tem partidas que você fala, como é que esse cara não é o goleiro da seleção brasileira? E tem outras partidas que pra mim ele não vai bem. Então eu sei lá em relação ao Everson. Zaga é fraca. O Ivan Roman e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso está péssimo. Uma fase horrorosa. Os atleticanos não podem mais olhar para a cara do Júnior Alonso. Então a zaga, nada demais. As laterais são boas, só que não estão jogando nada. Preciado, o jogador que meio que chegou, né, no Atlético Mineiro, e o Renan Lodge, que é um cara muito bom, com uma história muito grande. Nenhum dos dois estão jogando nada. Os atleticanos veem muito potencial, tanto no Preciado como no Renan Lodge. O Renan Lodge a gente sabe do potencial, só que não estão jogando absolutamente nada. O Atlético está muito mal, está um time muito desequilibrado. Thomas Pérez, Alan Franco, o Alan Franco melhorzinho, o meio de campo atleticano reclama demais. Aqui está o grande problema do Atlético, zaga e meio de campo, eles reclamam muito. O Atlético consegue ainda desenrolar no ataque, porque tem o Hulk, às vezes entra um Scarpa, o Scarpa também tá mal, mas tá jogando no banco, né?
Então, eles conseguem dar uma desenrolada no ataque. O meio de campo e a zaga estão péssimos. Aqui, pode ser que o São Paulo ganhe o jogo se entrar concentrado, se entrar focado. É fácil, nunca é fácil jogar com o Atlético lá, mas dá pra ganhar porque eles enfrentam uma má fase horrorosa e estar desequilibrado. Vitor Hugo, pra mim, um dos melhores do time, tá jogando demais, tá jogando uma barbaridade esse Vitor Hugo, joga muito mesmo. Só que assim, ele não tá conseguindo imprimir tudo que ele pode, jogar tudo que ele pode, porque o time tá mal. O ataque é bom. Hulk, Coelho é um atacante bom. O Hulk é um craque, um cracaço. Esse aqui pode fazer a diferença em qualquer momento do jogo, porque é um craque, é o melhor jogador. E o Cassierra, que chegou também, que não tá conseguindo ainda jogar tudo que pode. Então é um time forte, mas é um time desequilibrado. Temos que tomar cuidado aqui com o Vitor Hugo e com o Hulk. Coelho eu acho difícil fazer gol no São Paulo, é o atacante deles, mas eu acho difícil fazer. Tem que tomar cuidado com o Coelho, com o Vitor Hugo e com o Hulk. Mas assim, o Atlético não joga. O Atlético, por mais elenco que tenha, não está jogando. É um time desequilibrado, é um time que vacila, é um time que não está bem. Talvez essa seja uma das melhores chances de nós ganharmos do Atlético Mineiro. São Paulo precisa contar com foco, sorte, raça, disciplina, vontade, título, precisa contar com tudo pra ganhar esse jogo do Atlético Mineiro. Se ganhar lá, é mais um passo importantíssimo pra brigar, pra tentar lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não é brincadeira, não. Provável São Paulo pra enfrentar esse Atlético, galera. Ó lá. Gosto da escalação. Vamos ver se vai ser assim mesmo. São Paulo vai com Rafael no gol, Mike, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias na provável. Muito provavelmente o Lucas Ramon será poupado, né, pro clássico. E aí, aqui é bem interessante a gente ver como é que vai ser o Mike. Adoro o Mike. Pra mim, hoje não tá no nível do Lucas Ramon. Esse Lucas Ramon chegou de uma forma impressionante, joga uma barbaridade esse lateral direito. E assim, é um destaque muito grande pra nós, porque fazia, acho que 1000 anos que não tinha um lateral direito, depois do Cafu, depois do Cicinho, depois do Ilcinho. Quanto tempo faz? 1000 anos que não tinha um lateral direito. Um monte de lixo que veio, né? Só bosta. O Rafinha foi interessante, mas o Rafinha tava morto. Rafinha jogava muito mais com o nome, com a experiência, com a malandragem. Nunca foi um lateral direito ali que a gente fala, caracas. O Rafinha, ele tinha uma inteligência muito grande, porque físico ele não tinha. Rafinha, ele era inteligente. Então faz 1000 anos que o São Paulo não tem um lateral direito agudo, participativo, que faz gol, que dá cruzamento, como esse Lucas Ramon faz. Então agora ver o Mike pra mim vai ser muito interessante, porque eu espero muito, a gente espera muito do Mike. Mike é um jogador que nos agrada bastante por ser da base, por ter muito potencial. Então acho aqui muito bacana, tô muito ansioso pra ver o Mike, e é aquilo que eu falei. Isso aqui vai dar pra gente ter um termômetro bem bacana do que será esse São Paulo na temporada. De como é que vai ser o São Paulo na temporada. Se vai conseguir, em questão do elenco, surpreender pra quando os titulares não puderem jogar, esses caras que estão entrando deem conta do recado. Meio de campo, aparentemente, ele vai manter a base fenomenal. Não precisa falar de Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Aqui sem novidades, né? Rafael, goleiro. Sem novidades. Meio de campo, aparentemente, ele vai manter a base com uma surpresa, né? Uma surpresa não, mas com uma novidade. Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha e aqui entrando o Cauli. Importantíssimo ver o Cauli nesse time de São Paulo, porque é um cara que joga muita bola, é um meia atacante muito bom, muito habilidoso, posição que o São Paulo esperava, precisava demais. São Paulo não deu certo recentemente com o Rames, com o Oscar, os caras não conseguiram jogar. São Paulo procurava muito essa posição, sempre esteve muito de olho em Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, queria esse Lúcio Acosta, que joga uma barbaridade, está jogando muito lá no Fluminense. São Paulo queria esse cara, mas o São Paulo trouxe o Cauli, que não é... São Paulo queria o Savarino, às vezes ele não é tão meio atacante, mas é uma posição similar ali que o São Paulo contrata ele pra ser um cara de suporte ao ataque, independente dele ser diferente do Lúcio, do Savarino, o Savarino ser mais atacante, mas joga na meia atacante também, independente, o Cauli é um cara mais cadenciado, mas que veio especificamente pra essa posição de ataque, né, de meio de campo pro ataque. Então o Cauli é um cara que eu espero demais ver isso também, porque é uma posição que o São Paulo busca há
muito tempo também. E pro São Paulo sair um pouco da sombra do Lucas Moura, que não tá jogando o que a gente sabe que ele pode jogar. Então eu estou muito feliz, estou muito esperançoso, estou com expectativa lá em cima para ver as partidas, tudo que o Cauli pode fazer nesse time de São Paulo. Então vamos lá, o meio de campo provável: Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, com o Cauli dando o suporte para André Silva e Luciano. Os poupados aqui seriam o Lucas Ramon, Lucas Moura e o Caleri, né? Seriam os poupados desse time aqui pro clássico, por conta também da sequência de jogos, não só porque vai ter o clássico, mas pela sequência de jogos. Isso é normal acontecer, né? Então, aí Cauli, André Silva e Luciano. Outra questão interessante aqui é o André Silva. O André Silva, nós estamos esperando que ele faça gols, né? Que ele chegue jogando. O André Silva, desde que ele voltou, ele ainda não tá jogando, e é normal ele jogar aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. Não acho que ele tem bola para ser titular, mas o André Silva, ele sempre fez gols, ele sempre contribuiu com o time. Então agora, para banco, para esse tipo de jogo, eu acho que o André Silva, ele é um reserva interessante. Então aí ver o André Silva dando certo junto com o Luciano num jogo desses, imagine o São Paulo ganha poupando Caleri, Lucas Ramon. Imagine o São Paulo ganha com um time misto, com vários reservas jogando. Seria algo assim simplesmente espetacular. Eu estou confiante. Claro, muito difícil, aquilo que eu falei, muito difícil jogar com o Atlético na Arena MRV, mas o São Paulo, o Atlético tá bagunçado, o Atlético não está bem. Se tem um momento que o São Paulo pode aproveitar para ganhar do Atlético lá, esse momento é agora. Até um empate não seria tão ruim, olhando o Brasileirão inteiro, né? De uma forma geral, você empatar com o Atlético Mineiro lá já é um bom resultado. Eu estou confiante por um belíssimo resultado do São Paulo hoje. Vamos torcer muito, né? É muito difícil? Mas vamos torcer. Galera, Lucas Moura, futuro indefinido, né? Lucas Moura só quer tratar da renovação dele antes no período da Copa, depois da Copa. Eu acho que o Lucas, ele tá com um abalo emocional tão grande, né? Desacreditado. E assim, o Lucas, ele é um craque, ele é o nosso, se ele não for, ele é o nosso melhor jogador no auge, né? Hoje ele não é. Hoje o Marcos Antônio, o Danielzinho, tem o Caleri, estão jogando mais que o Lucas Moura. Até o Lucas Ramon na direita, Sabino, né? São jogadores mais importantes hoje que o Lucas Moura. O Lucas Moura não está bem. Eu acho que a questão do Lucas Moura é mais sentimental, emocional. Acho que ele, além de tudo, ele não tá conseguindo jogar em campo. Eu acho que isso está o abalando demais. Vamos torcer pro Lucas dar a volta por cima em relação a isso, pro Lucas voltar à confiança dele e o bom futebol. Eu ainda acredito que o Lucas possa voltar a ser o Lucas que nós estamos acostumados. Nunca vai ser aquele Lucas no auge, né? Mas eu acho o Lucas uma peça importantíssima pro São Paulo continuar mantendo ele. E eu acredito na reviravolta do Lucas hoje. Então, pra mim, se eu pudesse chutar, eu acho que o Lucas não vai encerrar o vínculo dele com o São Paulo, né? Não vai ter vai ficar o final do contrato, depois não vai renovar, sabe? Aquela coisa apagada, sumida, independente das datas. Eu acho que o Lucas vai chegar no momento, vai melhorar o futebol, vai ter mais, vai conseguir dar a volta por cima, vai renovar o contrato. Eu acho que o Lucas ainda vai dar a volta por cima dessa má fase que ele enfrenta no São Paulo, e já faz algum tempo. Que ele enfrenta, assim, isso é verdade. Mas deem a opinião de vocês em relação a isso. Galera, Gabriel Sara convocado para a seleção brasileira. Quem diria, hein? Quem diria? Muito bacana, foi legal de ver. Gabriel Sara que volta, né? Que ele confirma a sua volta pro São Paulo. Gabriel Sara falou, ele não teve nenhum tipo de problema em falar. Ele falou no GE, eu vou voltar com certeza pro São Paulo. Não, que, tipo assim, foi muito legal ver essa fala do Sara. Ali mostrou que é São Paulo, que é tricolor, né? Não, tipo assim, ele sabe, foi muito bacana. Eu vou voltar com certeza pro São Paulo. E eu acho que o Sara volta antes de ficar muito velho. Acho que ele vai voltar até antes, né? Muito bacana. Sara teve destaque, muito feliz por ser uma joia nossa da base, né? Rola uma valorização, falei inclusive com o Gão, parceiro aqui do canal.
O Gão me falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. Ele falou: o Gabriel Sara indo para a seleção da forma como ele está indo pode ser valorizado mais ainda. Ele pode receber uma outra proposta lá na Europa e o São Paulo ganhar mais dinheiro ainda com o Gabriel Sara. Muito bacana isso, uma reviravolta bem espetacular em relação ao Gabriel Sara. Galera, quando o Gabriel Sara surgiu pro futebol, eu falei pro Juba, quando ele tava nesse momento, igual o Rian tá agora, pensa no Rian antes da lesão, na transição pro profissional. No Rian, no Lucas Ferreira, Matheus Alves, quando ele tava fazendo a transição junto com o Igor Gomes e com o Nestor, eu cheguei pro Juba e eu falei, ele é melhor que os outros, ele é muito melhor que os outros, ele resolve os jogos a hora que ele quer. E aí, depois que ele foi jogando, eu concordo que era um ambiente favorável, eu fui me decepcionando com o Sara. Falei, esse cara não é tudo isso. Melhor que o Nestor e Igor Gomes ele é, mas ele não é tudo isso. E quando o Sara saiu, eu gostei que ele saiu do São Paulo. Mas ele deu a volta por cima. Ele tá dando a volta por cima, eu tenho que dar o braço a torcer. E tô muito feliz pelo Sara porque é um cara nosso, né? E ele confirma a volta dele. A volta dele está confirmada. Ele não teve nenhum tipo de problema. Em São Paulo, eu vou voltar com certeza. Foi muito bacana. Achei muito legal essa fala do Gabriel Sara. E nós melhoramos demais em relação a essa volta, né? Tem a questão do Luiz Araújo, Brenner. Esses caras eu não culpo. Luiz Araújo não é o craque fenomenal que nós imaginávamos. Bom jogador, longe de ser craque. O Brenner, pra mim, bom jogador também. O Brenner tem muito a crescer agora no Vasco. E o Luiz Araújo não jogou nada no Flamengo. Nada, absolutamente nada. Jogou muito mais no São Paulo, novinho, do que agora nessa volta do Flamengo. Não encaixou lá. E eu não julgo esses caras não voltarem pro São Paulo. Eu acho, inclusive, que eles estavam certos. Como é que você vai voltar pro time do Casares e do Belmonte, desses babacas aí, né? Falando que, o ano que vem vai ser muito pior. Aí você tem um técnico que normaliza, né? Tá certo, perder pra Portuguesa tá certo. Um bando de babaca falando mal do São Paulo, destruindo o São Paulo todo dia. Como é que você cobra a volta desses caras? Então eu não cobro. Não cobro a volta do Luiz Araújo, do Brenner, não dá. Dá medo pro jogador. Os caras estão querendo uma carreira séria. Como é que você volta pra um clube gerido por essa gente imunda, né? Mas agora, pra mim, mudou muito a situação. Pra mim, o São Paulo, o Sara já falou que volta. Tem essa questão agora de jogadores tipo o Luiz Araújo, tipo o Brenner, que agora podem voltar pro São Paulo. São Paulo tá brigando o título do Campeonato Brasileiro, é o líder, pode continuar sendo líder, pode fazer uma campanha espetacular. Não tem um técnico horroroso, derrotado, vai perder mesmo, é isso, vai perder tudo. Porque assim, todo mundo sabe dos problemas. O São Paulo tem os mesmos problemas do Inter, do Fluminense, do Atlético Mineiro. Independente do formato de gestão, o São Paulo tem os mesmos problemas. Só que o Atlético Mineiro não tem ninguém falando que o time é um lixo. O time tá horroroso? Tá com um monte de problema. O Brax não se ajeita lá. Não tem dinheiro pra caramba lá e os caras não conseguem se ajeitar. Só que não tem ninguém normalizando derrota lá. Não tem ninguém falando que é normal perder, que vai perder mesmo, vai perder tudo pro Cruzeiro. Não tem ninguém falando isso lá. Por que no São Paulo tem que falar? Todo mundo enfrenta problema. Todo mundo sabe que não vai ganhar tudo. O Palmeiras Palmeiras não ganhou nada na temporada passada. Eles normalizaram derrota. A cobrança aumentou. Agora no São Paulo, em relação a isso, melhorou também. Melhorou muito em relação a isso. Agora não tem mais essa papagaiada, né? Por mais que a gente saiba que tem muitos problemas, ninguém fica falando. A ideia, a cabeça é pra tentar melhorar, pra tentar ganhar. Então, pra mim, fica muito mais fácil a volta de jogadores do tipo do Luiz Araújo, do Brenner agora, que pra mim estavam certos de não voltarem há 2 anos, há 1 ano, 6 meses. Dava medo. Um cara que tem uma carreira séria, que tem um empresário sério, dá medo. Dá medo de voltar pra um ambiente desses. Um ambiente sujo, podre, com gente ali de dentro destruindo mesmo, mandando as informações erradas pra fora. Agora, pra mim, muda completamente de figura e o São Paulo tem muito mais facilidade pra repatriar jogadores, né? Jogadores que jogaram aqui, que estão querendo voltar pro futebol brasileiro. Agora acho que muda completamente de figura porque os caras não vão ter essa má impressão do clube, do time. Então facilita demais a volta de jogadores da Europa, né? Jogadores que estão brilhando lá fora, que querem voltar. Acho que agora mudou muito isso em relação ao São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, vamos torcer. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. Valeu e até a próxima.